Qual é o maior mistério da humanidade? Qual é o maior debate da humanidade? Aquilo que nós estamos desde os primórdios tentando entender, tentando resolver, não conseguimos até hoje e no dia que a gente conseguir, a gente vai passar a ser uma sociedade exponencialmente mais evoluída. A gente já entendeu esse conceito, mas ainda não conseguimos colocar na prática. Vamos lá. Existem apenas duas formas de você enxergar o mundo, se você reduzir as coisas, né, a uma situação binária. Ou você acredita que o que interessa e o que importa de verdade é o indivíduo, ou você acredita que o que importa de verdade é o coletivo. Isso pode parecer uma puta discussão banal, mas definitivamente é a discussão ou o argumento filosófico mais importante e relevante da história da humanidade. Não existe outra questão filosófica mais relevante do que essa, porque se você reduzir o problema à raiz, isso basicamente é discutir entre o bem e o mal, é debater entre o céu e o inferno. E parece que tem mais gente que prefere o inferno. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo. Discussões filosóficas, né? Esse tipo de assunto que a gente vai falar bastante aqui nesse canal. Eu achei que esse seria um bom assunto para ser o primeiro vídeo, né? Porque isso é uma das coisas mais relevantes que eu poderia falar aqui. Eu acho que muito pouca gente conhece esses assuntos. Quando as pessoas começarem a entender esses assuntos melhor, eu acho que a gente vai evoluir muito como sociedade. Mas vamos lá, né? Isso aí é a discussão mais antiga do mundo. Isso vem lá da Grécia Antiga, talvez antes, né? Mas a gente tem aí informações e registros que datam lá da Grécia Antiga, em que Platão discutia isso com Aristóteles. E eram os dois maiores filósofos ali da época. Platão era um pouco mais velho, Aristóteles era um pouco mais novo. Platão era mestre de Aristóteles, né? E basicamente, colocando de forma simples aqui os argumentos e as ideias de cada um, Platão dizia que o que importa de verdade é o coletivo. Platão era coletivista, portanto. Ele dizia que o que importa de verdade é o coletivo e o indivíduo é apenas parte desse coletivo. Portanto, ele não importa, né? Porque ele é apenas parte do todo. Aristóteles levantou o dedinho assim em certo momento, que ele era aluno de Platão, e falou: não, mestre, eu acho que isso aí está errado. O que importa e o que existe de verdade é o indivíduo, e o coletivo é apenas uma soma de todos os indivíduos. Inclusive, dá uma olhada nessa foto. Essa foto representa exatamente essa discussão de Platão com Aristóteles. Perceba como Platão, o mais velho, está apontando para cima, como quem diz: o que existe, o que importa de fato, não é tangível, está no campo das ideias, é abstrato, está acima de nós. E perceba como Aristóteles está com a palma da mão virada para baixo, como quem diz: ó, o que existe é palpável, o que existe está aqui, o que existe somos nós, o que existe está aqui no chão e é o indivíduo, é o que é palpável, está aqui no campo físico e não no campo das ideias. Essa aí é uma pintura, né, uma obra de arte que representa essa discussão filosófica. E por mais que isso possa parecer banal, é a discussão mais importante da história da humanidade. Eu vou te explicar por quê. Mas antes disso, sabe por que Platão dizia o que ele dizia? Porque no tempo de Platão, eles eram contemporâneos, mas Platão era mais velho, né? E nesse momento ali da Grécia Antiga, a gente estava se desenvolvendo muito. Eu digo a gente, são eles, né? Mas naquele período a humanidade, né? Os primórdios da humanidade, estava se desenvolvendo muito rapidamente, porque eles começaram a fazer aquelas universidades, a galera estudava junta, e a evolução foi muito rápida. Antes de Aristóteles, na época de Platão ali, não existia ainda um método científico, se assim podemos chamar, né? Algo que, se eu colocar em palavras mais simples, eu posso falar uma prova dos 9. Não existia esse conceito. Então, como era a ciência? Eu sou aqui o Platão, sou um cara inteligente, sou aqui o chefe da universidade, sei lá, do lugar aqui que a gente estuda, eu e a rapaziada, e eu tô analisando aqui as coisas, estou olhando aqui e tá me parecendo X, tá me parecendo tal coisa aqui, galera. Então, ó, a partir de agora é isso aí.
Acho que é isso, então. Tá me parecendo isso, é isso. Valeu? É isso. Depois de Platão, nesse meio tempo aí entre Platão e Aristóteles, começa a surgir um conceito de que a gente precisa provar o que a gente está falando, né? Digamos assim, o que a gente está falando precisa fazer sentido, senão a gente não pode falar. E isso é basicamente uma prova dos 9, né? Então, a partir desse momento, a gente precisa primeiro ver se o que a gente está falando faz sentido para depois sair falando por aí. Basicamente, resumindo, é isso. E é nisso que é baseado o contraponto de Aristóteles. E aí ele percebe que o que existe e, portanto, o que importa de fato é o indivíduo. Porque é isso que faz sentido no mundo, é isso que a gente pode provar. Quer ver? Olha uma floresta. O que você acha que é uma floresta? Uma floresta é um monte de árvores? Ou uma floresta é o conjunto de todas as plantas que existem nessa floresta? Tá entendendo o que eu tô falando? O que existe de fato? O todo é a floresta e as árvores não existem ou não são relevantes para isso, ou o que existe de fato são várias plantas e o conjunto delas faz a floresta. Me parece que a segunda opção faz muito mais sentido. Mas quer ver outra maneira também de você ver que uma das duas opções apenas faz sentido no mundo que a gente vive e se manifesta correta no nosso cosmos? Vamos lá. Eu posso, por exemplo, dar um soco na cara de um indivíduo, não posso? Eu não posso dar um soco na cara de um coletivo. Então, o que deve existir? No fim das contas, quem sente dor é o indivíduo e não o coletivo. E a dor é a coisa mais primária, a coisa mais natural que a gente pode usar para definir o que de fato é real. Porque você não consegue argumentar contra a dor. É a realidade mais inargumentável possível. É muito difícil você argumentar contra a dor porque ela é a dor e aquilo ali é indiscutivelmente real. Então, isso deixa claro que o que existe de fato é o indivíduo. Quem sente dor é o indivíduo. O coletivo é só uma soma de indivíduos. E isso é o que faz sentido no nosso mundo. Então, Aristóteles vem com esse contraponto em cima do que dizia Platão, mas as duas teorias deram início a diferentes nações, né? A diferentes culturas, digamos assim. E o problema é que a teoria de Platão deu início a quase tudo que a gente tem hoje, apesar de ser a teoria errada. Né? E qual é o problema com a teoria de Platão? O problema com a teoria de Platão é que ela realmente ignora a realidade. E você não pode simplesmente ignorar a realidade e esperar que o mundo não te puna por causa disso. Porque essa é a lei da vida. Se você ignorar, se você distorcer a realidade, o mundo vai te bater. É literalmente assim que as coisas funcionam. E se você passar esse problema para frente, se você começar uma sociedade predicada em ideias coletivistas que ignoram a realidade, você tem a receita perfeita para o inferno na Terra. Você vai ter aquele governante coletivista que vai literalmente ignorar o indivíduo, porque o que importa é abstrato, o que importa está no campo das ideias, né? Não é de fato o indivíduo que importa, o que importa é o que eu acho aqui, porque eu represento o coletivo, que é o que realmente importa, né? Então eu posso passar por cima do indivíduo e fazer a minha teoria funcionar no mundo ou não, ou pelo menos se manifestar no mundo. Aconteça o que acontecer no caminho, né? Sofra quem tiver que sofrer no caminho. Se você segue essas ideias, se você tem uma sociedade predicada no coletivismo, você tem a receita perfeita para o inferno na Terra. A realidade é que a gente teve aí nos últimos 300, 400 anos vários exemplos ótimos de o que acontece se você seguir ideias coletivistas. China, Rússia, Alemanha nazista, Mussolini, Coreia do Norte,
Tudo isso é coletivismo, são as formas mais, né, radicais do coletivismo, são ditaduras, são literalmente aqueles regimes governamentais que ignoram completamente o indivíduo e a gente vai fazer aqui o que a gente acha que é o certo. Pegando desses exemplos aí todos o mais famoso, que é Hitler, o que aconteceu ali? Hitler tinha o coletivismo dele, o ideal dele, aquilo que ele achava que era correto. Nós aqui, alemães, loiros, altos, fortes, de olhos azuis, somos os caras que realmente são importantes, né? Nós somos os melhores, tudo que é o resto, e acho que a gente vai ter que exterminar eles então, né? Porque é isso que acontece quando a gente tem coletivos, é isso que acontece quando a gente não tem um respeito ao indivíduo. A gente vai formar coletivos, porque é isso que importa, o indivíduo não importa, e quando a gente tem diversos coletivos, o que acontece? Esses coletivos brigam, porque os coletivos obviamente não vão ter os mesmos interesses, né? Eles vão ter interesses conflitantes, não existe um empecilho no meio do caminho para que eles não briguem, que seria o respeito ao indivíduo. Então, porrada, tiro, morte, câmara de gás, fome, miséria, tudo, inferno na Terra. É isso basicamente que vai acontecer. É a receita perfeita para você ter um inferno na Terra. Por isso eu falei no início do vídeo que isso aqui é basicamente debater entre o bem e o mal. E aí, Aristóteles vem com o contraponto, que é o antídoto para tudo isso. Bom, a gente tem um problema aqui que sempre existiu, né? É o maior problema da humanidade. Nós somos criaturas que tendem a se juntar em grupos, somos tribais, né? Não somos muito diferentes dos macacos, apesar de mais inteligentes, nós ainda temos tribos, né? Temos essa cultura, digamos assim, esse mindset tribal, e a gente faz coletivos e a gente tende a criar as nossas bolhas, né? E a demonizar tudo que está fora da nossa bolha, tudo que está fora do nosso grupo. E esse é o problema que a gente vem tentando resolver desde que o mundo é mundo, porque a gente vive em guerra, a gente vive saindo na porrada, porque somos coletivistas e parece que a gente não consegue resolver isso, né? E aí Aristóteles vem com um antídoto, ele levanta o dedinho e fala assim, ó, vocês estão fazendo isso aí ao contrário. O que importa, o que existe, o que deve ser soberano é o indivíduo, não é o coletivo. Se vocês forem para o caminho aí de coletivo, já sabe o que acontece. E a gente teve a demonstração clara disso nos últimos 300, 400 anos, né? Todos os exemplos aí, comunismo, tudo isso é coletivismo. Tudo isso são grupos, né? Cada um vai ser um grupo diferente. No comunismo a gente tem aqui o grupo dos trabalhadores, os trabalhadores contra os capitalistas, os banqueiros, a galera que tem dinheiro. E aí a gente vai sair na porrada, porque é isso que acontece assim, quando você tem dois grupos com interesses conflitantes. Então, não importa muito se é ariano contra judeu, se é pobre contra rico, se é gay contra hétero, não importa. O que importa é que você está dividindo as pessoas em grupos, partindo do princípio que o indivíduo não importa, ou seja, a sua opinião como indivíduo não interessa. Você entre num dos dois grupos. Aqui é Lula ou é Bolsonaro, porra. Se você acha que nenhum dos dois, que não sei o que... Não. É um ou é o outro. Aqui é polarização. Isso é o auge do coletivismo, né? E aí o que acontece? Porrada, guerra. Não tem muito para onde fugir, né? E aí vem Aristóteles com a solução para isso, né? Com um antídoto que, olha só, a gente tem que deixar o indivíduo como o soberano. E aí, a partir do momento que o indivíduo é soberano, que o indivíduo tem que ser respeitado, o que acontece? Você ou qualquer outra pessoa, o que você pode fazer? Você pode fazer qualquer coisa que você queira, porque você é um indivíduo soberano e não tem ninguém sendo tirano sobre você, desde que você não invada o espaço de nenhum outro indivíduo pela mesma razão, porque todo indivíduo é soberano, não é só você, né? Então você também não pode invadir o espaço de outro indivíduo, e assim funciona a lógica do individualismo, né? E aí, se a gente consegue ter um sistema em que todo mundo respeita o outro indivíduo, ninguém mais é tirano sobre ninguém, não existe mais guerra e não existe mais desrespeito a outros indivíduos. Por exemplo, você não é escravizado, né? Tudo isso parte de um princípio
Se você é contra a escravidão, você acredita no individualismo, você acredita que o indivíduo é soberano, então, portanto, eu sou o dono de mim mesmo, porque eu sou um indivíduo e ninguém pode mandar em mim. Então, percebe como o ser humano já entendeu esse conceito, mas ainda não conseguiu colocar na prática? É muito fácil de ver isso, até porque os lugares mais desenvolvidos que a gente tem hoje no mundo são estados, né? A gente ainda não conseguiu passar desse nível de estado, porque o estado nada mais é do que uma organização coletivista. É um grupo que domina o coletivo, porque nós somos o melhor aqui para dominar o coletivo, e a gente vai arrastar todo mundo para onde a gente acha que é certo, esteja quem estiver no caminho. Não existe um respeito ali ao indivíduo, à opinião do cara que votou no Lula e não queria o Bolsonaro, ou do cara que votou no Bolsonaro e não queria o Lula. Se a gente vencesse esse sistema, a gente daria mais um passo em direção ao individualismo, né? Mas o Estado ainda é uma coisa coletivista. Por isso, quase todos os regimes políticos que a gente tem são coletivistas hoje em dia. A gente fica discutindo de esquerda ou direita, só que a gente não entende que os dois estão nesse espectro aqui, a esquerda e a direita. Aqui está o individualismo. Enquanto a gente está discutindo esquerda e direita, a gente está só discutindo quem é que vai dominar o povo. Quem é que vai subir ali na cadeirinha do Estado e vai dominar o povo sem que o povo tenha o que dizer, obrigar o povo a pagar imposto, né, que é uma violação ao indivíduo. O indivíduo concordou com pagar imposto? Eu nunca concordei com pagar imposto. Ninguém nunca me perguntou se eu queria. Então, como que isso não é uma violação ao indivíduo? Concorda comigo? Então, isso é basicamente não respeitar o indivíduo. Se o indivíduo não consente com algo, você está violando o indivíduo. Então, o Estado é uma entidade que não respeita o indivíduo, não respeita a propriedade privada. Então, portanto, uma organização coletivista. Eu acredito que um dia a gente vai evoluir, vai conseguir colocar esse conceito de individualismo na prática. E aí a gente vai evoluir para um outro sistema que não é mais Estado. Mas, enfim, isso ainda não aconteceu, né? Mas, por isso, essa discussão toda, eu diria que é a discussão mais relevante do mundo. É o problema mais, digamos, primário da humanidade, né? É o problema que mais nos afeta, é aquele problema que a gente não conseguiu resolver na prática até hoje, apesar de já termos tido alguns lampejos aí, né, de algo que se aproximaria a um individualismo, como, por exemplo, a independência americana, né, a Constituição americana. Pode ver que agora até não, porque o mundo inteiro está se movendo cada vez mais para um coletivismo violento. Mas há alguns anos atrás, algumas décadas talvez atrás, os Estados Unidos eram indiscutivelmente o melhor lugar do mundo. Todo mundo queria ir para os Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos foram criados como sociedade predicados em ideias individualistas, em ideias de Aristóteles, em ideias de que o Estado tem que ser menor e o indivíduo tem que ser soberano. Inclusive toda aquela ideia de armas, né, que eles defendem com unhas e dentes, tem uma razão para isso. Porque se o indivíduo é soberano, o indivíduo tem que poder defender a sua soberania. A partir do momento que o indivíduo não pode ou não consegue ou não tem o direito de defender fisicamente mesmo a sua soberania, esse indivíduo não é soberano. Esse indivíduo simplesmente vai ser violado por quem tem armas, se ele não tem armas. Então é daí que vem a ideia da Constituição americana. É por isso que eles defendem armas. Isso está absolutamente ligado ao individualismo e ao respeito ao indivíduo. Uma sociedade armada é uma sociedade em que o Estado não vai ter como violentar, ou pelo menos violentar tanto, né, essa população. Então, basicamente, essa é a diferença de uma sociedade coletivista e de uma sociedade individualista. É basicamente a diferença entre céu e inferno. Esse é o assunto que eu achei que eu deveria falar no primeiro vídeo, né? Claro que isso é um vídeo superficial, isso é um assunto muito mais profundo do que isso. Mas eu vou fazer mais vídeos, né? E eu vou
falar diversas vezes sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo também, se você achou que ele foi interessante de alguma forma. E é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.